Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma escola bíblica aqui pelo canal Casa do Pão. E a proposta agora é comentar a carta de Judas. Já fizemos 3 aulas, uma aula introdutória, uma aula sobre os versículos 1 e 2 e uma aula sobre o versículo 3. E hoje vamos comentar o versículo 4 da carta de Judas, que diz assim: Porque se introduziram alguns que já dantes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Agora Judas, no versículo 4, já começa a dar o motivo dele ter escrito essa carta. Está apresentando as características dos falsos mestres que estavam trazendo ensinos heréticos para o meio do povo cristão. Esses mestres, eles eram os gnósticos, que negavam que Jesus Cristo veio em carne. Diziam que Jesus parecia ser de carne, que na verdade era só um espírito. Pelo fato de dizerem que o corpo era impossível ser purificado. Por isso que diziam que Jesus veio só em espírito. Não era um ser humano de carne normal. E, consequentemente, também diziam que Jesus Cristo não era o Deus Todo-Poderoso, era um Deus com D minúsculo. Aí a pergunta que fica: como que Deus permite que falsos mestres entrem no meio do povo de Deus para trazer ensinos para desviar da verdade? Simples. Jesus disse que no meio do trigo haveria o joio sendo semeado. E também aponta para nós termos uma vida mais íntima com Deus, a ponto de não sermos enganados por esses falsos ensinos. Porque quanto mais intimidade tu tiver com o Espírito Santo, mais difícil vai ser você ser enganado por essas heresias. O Espírito Santo não vai deixar você ser enganado. Vamos para o texto em si, para comentar o versículo em si agora. Então o versículo 4 já começa: Porque se introduziram alguns. Essa palavra introduziram quer dizer entraram secretamente, até de certa forma ilegalmente. Pessoas que entraram de uma forma enganosa e pareciam ser do meio do povo de Deus, pareciam que eram cristãos, pareciam que queriam seguir a Jesus, mas na verdade era apenas para deturpar o evangelho. Por isso que a palavra ali introduziram quer dizer entraram ilegalmente. Alguns. Esse alguns é uma palavra para trazer depreciação. Qual é a ideia? A ideia é mostrar o valor dessas pessoas, que elas não estavam sendo verdadeiras na presença do Senhor e principalmente no meio do povo de Deus. Porque se introduziram alguns que dantes estavam escritos para este mesmo juízo. Antes, isso é, há muito tempo, não dá a ideia certa do tempo. Não podemos entender que é uma predestinação, mas entendemos que são pessoas que determinaram ficar nessa situação e só entrar no meio do povo de Deus para realmente trazer uma deturpação do evangelho, uma deturpação da verdade, desviar o povo de Deus do foco que é Jesus Cristo, o homem que vem em carne, 100% carne e 100% Deus. E a palavra escritos quer dizer designados, programados, então predeterminados, predestinados, não. Não, porque a pessoa tem toda a oportunidade de mudar a sua história, de mudar o seu desígnio. Por isso que Deus enviou seu Filho para nos tirarmos daquilo que estávamos predestinados, que é a condenação. O Salmo 89, 14 diz: Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Então o que nós entendemos? Que justiça e juízo são a base do trono de Deus. Então Deus é justo, Deus vai saber julgar a cada caso, mas a misericórdia e a verdade vão adiante do seu rosto. Então é como se fosse assim, Deus saindo do seu trono, ok? Jesus Cristo saindo do seu trono e vindo até o ser humano e dizendo: olha, tu vai enfrentar a minha justiça e o meu juízo, que é lá o meu trono, mas eu trago diante de ti a minha misericórdia e a minha verdade, que é a salvação através de mim. Se tu crê em mim, tu vai ter a minha misericórdia e a minha verdade. Agora, se tu não crê, tu vai enfrentar a minha justiça e o meu juízo lá no meu trono. A escolha é tua.
Por isso que essas pessoas que estavam escritas, isso é, a decisão era única e exclusivamente delas de se manterem naquele estado. Se elas viessem a mudar a sua opinião, se arrepender, Deus, na sua misericórdia, na sua justiça, através de Jesus Cristo, ia perdoá-las. Por isso que o texto fala, para este mesmo juízo, para esta condenação. Gente, a condenação é para todos. Para todos. Só que aqueles que creem que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, é o Cristo, eles são salvos, porque com a boca tu confessa para a salvação e no coração tu crê para a justiça, como Paulo diz na carta aos Romanos. Por isso que Paulo escreve em Efésios 2 e 5, estando nós mortos nas nossas ofensas, nos nossos pecados, nos vivificou com Cristo. Por isso que pela graça nós somos salvos. Isso é, o favor imerecido de Deus. E Judas diz agora nesse versículo 4, quem são essas pessoas? Por que se introduziram alguns que dantes estavam escritos para essa condenação? Aí ele diz, homens ímpios, que são homens que não honram a Deus, não aceitam a Deus, não querem Deus, não desejam Deus, são contra tudo o que é de Deus, são contra todas as coisas que Deus faz, que Deus cria, que Deus manifesta, não aceitam Deus de jeito nenhum. Por isso que Judas diz que são homens ímpios, mas o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Ezequiel 33 e 11. Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes ele quer que o ímpio se converta, isso é, muda a direção, se converta do seu caminho e viva, isso é, seja salvo. Olha só, o ímpio, a pessoa que não quer saber de Deus, Deus tem desejo que ele mude a sua atitude e seja salvo. E o que Judas diz que esses homens ímpios fazem? Eles convertem em dissolução a graça de Deus. Isso é, eles transformam em libertinagem a graça, o favor imerecido de Deus. A ideia, sabe qual é que é? Ah, já que somos salvos, então podemos fazer o que nós quiser, porque a graça nunca vai ser retirada, nunca vamos perder a salvação. Em outra tradução, diz que eles torcem a mensagem de Deus, dizendo que se estamos na graça, podemos fazer o que nós quisermos com o nosso corpo, podemos ter as nossas atitudes carnais. Por isso que quando Jesus diz convertem, isso é, mudam a direção, mudam o conceito em dissolução, isso é, libertinagem, destruição, devassidão, coisas que desagradam a Deus e coisas que nos tiram da presença de Deus. E Judas diz que eles fazem mais, negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Esse negam quer dizer repudiam. Não é simplesmente assim, eu não acredito, não quero. Não, eles repudiam, estão dizendo assim, ó, sai daqui, não quero saber disso. E a palavra único ali, a ideia do termo ali é solitário. Mas não solitário ser uma pessoa sozinha. A palavra solitário quer dizer assim, é só ele, o único, o verdadeiro, o melhor, o que está acima de todos. Por isso que Paulo escreve aos Filipenses, o nome que está acima de todo nome, que é o nome dele, se dobrará a todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda boca vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Senhor nosso, isso é, pessoal, íntimo, próximo. Deus não é um Deus que está lá no trono e nós estamos aqui, cabecinha baixa, não vamos fazer nada, Deus é poderoso. Sim, Deus é poderoso, mas é um Deus pessoal, por isso que Judas fala, Senhor nosso, isso é pessoal, intimidade, comunhão. O prazer de Deus é ter intimidade com o ser humano, é ter comunhão com o ser humano. Então Judas está trazendo nesse versículo 4 essas pessoas que estavam desvirtuando a verdade do Deus Todo-Poderoso para o povo de Deus. Então entenda, o que eles estavam trazendo, um ensinamento totalmente contrário às Escrituras. Se já estava assim naquela época, quando essa carta foi escrita, imagina nos nossos dias. Imagine agora nos nossos dias. Por isso, tenha intimidade com Deus. Tenha comunhão com Deus para não ser enganado por esses falsos mestres. Porque pessoas que têm muito conhecimento é maravilhoso, mas se o conhecimento não vem
do coração e da vontade de Deus, muito cuidado. Por isso, sempre esteja orando, sempre esteja perguntando para o Espírito Santo se aquilo que você está se alimentando é realmente de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te dar direção. Amém? Muito obrigado a todos vocês que acompanharam essa aula. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Fiquem na paz. Tchau.